Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguindo aqui na nossa série de vídeos de revisão de cinemática. Então, hoje vamos estudar aqui movimento uniforme, certo? Então, movimento uniforme é um dos tipos de movimento mais simples que nós podemos ter, né? Então, antes de a gente olhar qualquer escrita ou notação matemática, né, vamos pensar intuitivamente. O que é o movimento uniforme? Né? O movimento uniforme é um movimento que permanece seguindo o mesmo padrão sempre. Por isso que a gente vê a ideia de uniforme, né? Uniforme é algo que é padronizado. Então, você tem algo se mexendo e o movimento dele permanece no mesmo padrão. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos supor que o objeto aqui vai estar sempre na mesma velocidade, certo? Então, a velocidade dele não muda, certo? Então, o movimento aqui que ele vai permanecer, ó, não vai ficar mais rápido, não vai ficar mais lento. Ele vai sempre se mexer na mesma velocidade. Não tem nenhuma alteração. Claro que eu estou acelerando também, até porque eu não consigo simular esse movimento com minha mão, né? Mas o movimento uniforme nada mais é do que isso, certo? Um movimento em que a velocidade dele não se altera, ele permanece na mesma velocidade. E com isso, trabalhar com esse tipo de movimento, né, acaba sendo bem mais intuitivo, né? Então vamos ver aqui o que o livro traz, né? Então aqui, ele descreve da seguinte forma: um movimento uniforme é aquele qual o móvel sofre iguais variações de espaço, em iguais intervalos de tempo. Assim, no movimento uniforme, a velocidade escalar média é a mesma em qualquer intervalo de tempo, e portanto é igual à velocidade escalar instantânea. Tá, vamos entender o que é isso aqui. Então pensa o seguinte: vamos supor que você tem lá de novo a nossa bolinha aqui. Essa bolinha ela está se mexendo. Aí ela vai se mexer e vai fazer ali a sua trajetória. Então vamos fazer aqui a trajetória da bolinha, certo? Ok. Aí o que acontece? Como ela está sempre na mesma velocidade, vamos supor que aqui vai ser o nosso marco zero aqui, o ponto inicial. Aí aqui vai ser 1 metro, aqui 2 metros, aqui 3 metros, aqui 4 metros e aqui no final 5 metros. Então assim, como ela está sempre na mesma velocidade, se você passa um determinado período de tempo, ela vai andar sempre a mesma distância. Por exemplo, ó, então vamos, eita, vou tirar isso daqui. Cadê? Aí vamos andar aqui na trajetória dela. Então aqui foi andando, então vamos supor, ó, vou contar o tempo. 1, 2, 3. Ou seja, para andar 1 metro demorou 3 segundos, por exemplo. Então se passar mais 3 segundos, ela deve andar mais 1 metro. Então, ó, 1, 2, 3. Então assim, se a velocidade dela não mudar e a distância for a mesma, ela deve percorrer no mesmo período de tempo. Então, de novo, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, passando o mesmo tempo, ela percorre a mesma distância, certo? Então, é basicamente isso. E ele falou sobre velocidade instantânea. O que é isso? Quando a gente estudou velocidade na aula anterior, a gente viu velocidade média. Na velocidade média, ele só leva em consideração o início e o final. Aí ele calcula uma média. Só que o que acontece no caminho, a gente não sabe, né? Então, por exemplo, num objeto que não está em movimento uniforme, tá? É um objeto que está em qualquer movimento aleatório, ele pode chegar a acelerar, para, anda devagar, acelera de novo, para, certo? E aí o que acontece? A gente não consegue saber só com velocidade média se ele parou no caminho, se ele acelerou, se ele freou. A gente não sabe. A gente só sabe a média de velocidade ali, pensando no início e no final, né? Mas se a gente quisesse saber a velocidade em determinado momento específico, tipo assim, eu quero saber exatamente quando ela estava aqui, qual era a velocidade da bolinha. Isso aí que a gente quer achar a velocidade naquele momento específico, ou seja, quando ela estava aqui, é chamado de velocidade instantânea.
ou seja, a velocidade naquele momento específico, entendeu? Então assim, se o movimento não for padronizado, pode ser que a gente não tem como prever assim exatamente qual que é a velocidade do objeto. Mas como a gente está em velocidade sempre padrão, sempre a mesma no movimento uniforme, então a velocidade do objeto em qualquer momento vai ser sempre a mesma, certo? Então, em qualquer ponto que você tiver com o objeto, ele vai estar sempre na mesma velocidade, porque o movimento é uniforme. Logo, no movimento uniforme, a velocidade é constante, inclusive a velocidade instantânea também. Em qualquer instante é sempre a mesma velocidade, porque ela não se altera. Então é isso que significa esse texto, ok? Enfim. Então, em resumo, no movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea v é constante e diferente de zero. E aqui a gente tem a nossa fórmula, que no caso é uma função, certo? Que vai nos dar o espaço que o objeto está ocupando em função do tempo, certo? Então, assim, de novo, vamos entender primeiro a lógica ali daquela fórmula. Então, vamos fazer aqui um caminho, certo? E nesse caminho vamos fazer as marcações. Vou botar aqui para ser no 0, aqui vai ser o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. E vamos supor que o nosso objeto inicialmente está aqui, certo? E aí, você quer determinar em que posição esse objeto vai estar daqui a um certo tempo, certo? Vamos supor que esse objeto está em movimento uniforme e a velocidade dele, certo? A velocidade constante dele, já que a velocidade não vai mudar, vai ser, sei lá, 1 metro por segundo. Essa é a velocidade padrão dele, certo? E vamos supor que ele começou o movimento dele daqui de cima. Aí eu quero saber onde é que esse objeto vai estar se ele permanecer em movimento para cá, nessa direção, na mesma velocidade de sempre. Eu quero saber onde é que ele vai estar depois de eu contar 2 segundos. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a posição inicial dele, que é 1, né? E a gente vai andar para frente o equivalente a 2 segundos, nessa velocidade aqui. Então, como a velocidade é 1 metro por segundo, então passando 1 segundo, ele vai andar 1 metro, certo? 1 metro por segundo, 1 metro a cada segundo. Então, vamos contar 2 segundos para ver. Ó, 1, 2. Então, passados 2 segundos, ele vai estar na posição 3, certo? E aí, como é que a gente consegue achar esse valor 3 fazendo conta? Então, se 1 é a posição inicial dele, e para cada segundo que passar, ele vai andar 1 metro, então a gente vai pegar aqui a velocidade dele, que é 1 metro por segundo, multiplicado pelo tempo, né? Se para cada segundo ele anda 1 metro, então se passaram 2 segundos, eu pego 1 e multiplico por 2, certo? Então, nesse caso, a posição dele vai ser aqui 1 mais 1 vezes 2 dá 2, 1 mais 2 é 3, que é exatamente o que a gente fez aqui, simulando, certo? Então, essa é a lógica que a gente faz, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou aqui esse valor que era a posição inicial da bolinha. Aqui a gente pegou a velocidade e multiplicou pelo tempo, certo? Então, se a gente fosse escrever exatamente isso, abreviado, então posição inicial, a gente sabe que tem um símbolo para posição inicial, que é o espaço 0, que é espaço inicial. Essa é a abreviação disso daqui. Mais velocidade, a gente sabe que é v. Tempo, a gente sabe que é t. Então, eu estou pegando isso daqui, ó, e colocando aqui, trocando o número pela letra, porque é um valor que você pode colocar qualquer valor que a conta vai ser a mesma. Você vai pegar a posição inicial, vai pegar a velocidade dele e multiplicar pelo tempo, e com isso, o que a gente acha? A posição. Então, a posição é dada pela posição inicial mais velocidade vezes o tempo.
Então essa é a nossa fórmula do, entre aspas, sorvete, né? Que a gente faz lá para a piada assim para decorar. SO mais VT, sorvete, né? Então, isso daqui é uma função, porque olha só, nesse caso aqui, a posição inicial, num determinado problema, a posição inicial vai permanecer a mesma, certo? Então, se ele começou no 1, então a posição inicial dele vai ser 1. A velocidade, no movimento uniforme, a velocidade é sempre a mesma, certo? Para cada problema, a velocidade não vai mudar. Então, ela permanece aí parada, né? Ou melhor, inalterada, né? Não vai ser alterada essa velocidade. Só que o tempo vai passar, certo? O tempo vai passando. Então o tempo aqui é variável, certo? A gente às vezes quer determinar a posição do objeto, isso depende do tempo, né? Tá, em que instante você está falando? Ah, depois que eu contar 3 segundos, o objeto vai estar onde? Depois que eu contar 5 segundos. Então o tempo ele varia, certo? Então o tempo aqui é variável, certo? E aqui é a posição, ou seja, a posição que o objeto vai estar naquele instante de tempo. Então isso aqui é uma variável também. Só que essa variável do espaço, ela é dependente. Porque a posição do objeto, ela depende do tempo. Então o tempo é uma variável independente. E o espaço é uma variável dependente. E aqui a gente tem essa função, né? Então, ó, a posição em função do tempo é dada pela posição inicial mais velocidade multiplicado pelo tempo. Então, o que eu faço? Eu quero saber qual vai ser a posição do objeto depois de 2 segundos. Então, eu vou trocar aqui o instante de tempo para 2. Aí, pronto. Substitui o tempo por 2. Aí fica assim, desse jeito. Esses valores aqui, aí você vai colocar de acordo com a questão. Então, vamos voltar aqui para o texto para a gente ver, certo? Então, olha só, tem até um exemplo aqui. A função horária do espaço, que esse é o nome da fórmula, função horária do espaço. Função, porque, como eu falei, é uma função que vai relacionar essas duas variáveis aqui, certo? Horária, porque está relacionada à hora, ou seja, ao tempo, né? Do espaço, ou seja, a gente quer saber em qual espaço o objeto vai estar em cada momento do tempo. Então, olha só, se você tem a função horária de um móvel em movimento uniforme sendo essa daqui, né? Determine o espaço inicial e a velocidade escalar v do móvel. Olha só, então o que a gente vai olhar? A gente só precisa para olhar para a fórmula, o que cada coisa significa e determinar os valores olhando na fórmula. Então, por exemplo, esse S0 aqui significa posição inicial, certo? Então, o S0 ele é um valor que não está acompanhado do T, ele é um valor que está solto aqui. Então, qual que é o valor que está solto aqui? É o 6, tá vendo? Então, o 6 ele ocupa essa posição na fórmula. Então, o 6 tem que ser a posição inicial. O V está multiplicando o T, tá vendo? Então, o V é velocidade. O que está multiplicando o T aqui é o 2. Então, o 2 aqui é a velocidade. E o tempo varia, por isso que está T aqui variável, certo? Então, ó, vamos ver o que o texto está dizendo. Devemos comparar essa função dada com a função no formato geral dela, tá vendo? Note que a posição inicial é o 6 e a velocidade é o 2, que é como eu falei, né? Supondo a trajetória em linha reta, podemos determinar também a posição do móvel nos instantes t0, t1, t2 e t3, né? 3 segundos. Então, olha só. Vamos pegar aqui a função, que é essa daqui, né? S igual a 6 mais 2t. Então, essa função, né, que é uma função do tempo, ela nos dá a posição do objeto em qualquer instante de tempo. Então, se eu quiser saber a posição do objeto aos 0 segundos, o que eu faço? Eu troco o tempo por 0. Boto t como 0, vai ficar 6 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 dá 0, com mais 6 dá 6. Então, olha só na ilustração.
Quando o tempo é 0, a posição do carro é 6. Vamos lá, próximo. Ó, S0, não. S de 1, que eu quero saber o tempo sendo 1 segundo. Certo? Então aqui vai ser 6, que já está aqui na fórmula. Mais 2, que é a velocidade. Multiplicado pelo tempo aqui, que é 1, né? Então 2 vezes 1 dá 2. 6 mais 2 dá 8. Olha só. Quando o tempo é 1 segundo, a posição do carro é 8. Então, é para isso que serve a função, certo? Ela determina a posição do carro em qualquer instante de tempo. Vendo? E aqui ele está fazendo um comentário sobre a questão do sentido do movimento. Então, como o carro ele está viajando na mesma direção do que a orientação aqui do espaço, ou seja, ó, se os números estão aumentando para cá, tá vendo? 0, 2, 4, 6, 8. Se andar para a direita aqui, tá fazendo o carro aumentar a numeração da posição, certo? E o carro está viajando no mesmo sentido, então ele está em movimento progressivo, né? Que ele está indo na mesma direção aqui que os nossos números. Se ele estivesse andando no sentido contrário, ou seja, se ele estiver vindo para cá, a gente diria que ele está no movimento retrógrado, né? E aí, relembrando, o movimento ele é progressivo quando a nossa velocidade, que é aqui, ó, tá vendo? Velocidade é positiva, né? Então, como o 2 é positivo, então a gente sabe que é movimento progressivo. Ok? Então aqui a gente já viu, ó, como é que a gente determina a equação do movimento uniforme. A gente viu como é que a gente determina a posição depois que a gente já tem a equação pronta, certo? E agora a gente vai ver algum problema aqui. Deixa eu ver uma questão. Tá, não, eu mesmo vou fazer um problema antes de resolver a própria questão ali que tem aqui no material, certo? Então olha só. Vamos supor, certo? Que você tem uma bola de futebol, vou fazer, já que estou fazendo bolinha, você tem uma bolinha de futebol, certo? E aí essa bola de futebol, certo? Ele estava aqui a uma distância aqui inicial, vamos dizer que aqui é o começo do campo, 0 metros, e a bola está numa distância de 10 metros do começo do campo, certo? Aí vamos supor que depois que alguém chutou a bola, essa bola ela veio caminhando aqui em movimento uniforme, ou seja, na mesma velocidade, até chegar não, calma, numa velocidade de, sei lá, 2 metros por segundo, certo? Então a bola foi chutada nessa direção a 2 metros por segundo e ela começou aqui aos 10 metros. Então, primeira pergunta: determine a função horária do espaço que descreve a posição dessa bola em função do tempo. Ou seja, a gente vai pegar aqui, ó, a fórmula geral da posição e vai substituir as informações que a gente tem, certo? Então a nossa função é dada por posição inicial, ela começou aqui no 10, então troco o S0 por 10, mais velocidade é 2, troco o V por 2 e o tempo deixa aí variável. Então essa fórmula, essa função vai nos dar a posição da bola em qualquer instante de tempo. Então vamos ver 3 segundos depois que a pessoa chutou a bola. Então aí lá, posição, após 3 segundos, troco o T por 3, copio o resto, no lugar do T coloco 3. 2 vezes 3 dá 6, 10 mais 6 dá 16, certo? Então, você sabe que após 3 segundos, essa bola vai estar aqui na posição 16 metros, certo? Enfim, e aí vamos para outra pergunta. Você pode perguntar também: em que momento a bola vai estar na posição 100 metros? Então, qual que é a questão, né? Essa
variável dependente aqui, ela determina o que? A posição, certo? Então, ó, se eu coloco aqui que a variável dependente é igual a 16, significa que a posição no instante 3 é igual a 16, certo? Então, se a gente estiver fazendo a pergunta contrária, isso é, a gente quiser saber, a gente já sabe a posição e a gente quiser saber, por exemplo, o tempo, você pode trocar isso daqui pelo valor da posição. Então, se a gente sabe que a posição da bola vai ser 100, então a gente troca isso daqui por 100. Então, ó, a posição dele vai ser 100. E essa posição, ela é dada por quê? Pelo quê? É pela fórmula da posição da bola, né? Então, ó, 10 mais 2 vezes o tempo. Quando a gente substitui o tempo certo aqui, é para dar 100 a posição da bola, certo? Então, ó, com isso, a gente obteve agora uma equação do primeiro grau. Porque esse t agora, ele não é um valor que eu escolho, porque a posição que a bola vai ficar já está estabelecida aqui, é 100. E só tem um valor de tempo em que a bola vai estar aqui nessa posição. Então a gente tem que descobrir exatamente em que momento que a bola está nessa posição. Então agora a gente tem que resolver essa equação no primeiro grau para achar em que momento que ela vai assumir a posição 100 metros. Então como é que a gente resolve? Equação no primeiro grau para isolar o t aqui. O 10 agora que está aqui somando, subtrai do outro lado. 100 menos 10 é igual a 2 vezes o tempo. 100 menos 10 dá 90. O que está multiplicando, eu passo lá dividindo, certo? Então, ó, tempo é igual a 90 dividido por 2, que dá 45 segundos. Então, aos 45 segundos, essa bolinha vai estar lá na posição 100 metros. Ó, 45 segundos. Ok? E aí isso aqui é uma informação que serve para qualquer fórmula matemática, física. Que é o seguinte, você tem essa equação. Essa equação indica uma igualdade, né? Que isso aqui é igual a isso daqui, como eu falei no vídeo de revisão ali. Certo? E aí assim, existe uma relação entre cada uma dessas coisas que ela é verdadeira quando elas estão juntas dessa forma, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem um exemplo, aqui eu tenho quantas informações? Eu tenho uma informação, que é a posição final, né? No instante t. Aqui eu tenho a posição inicial, aqui eu tenho velocidade, aqui eu tenho o tempo. Então, para eu achar qualquer informação dessas quatro, eu só preciso conhecer três. Porque, por exemplo, uma vez que eu coloco um valor aqui, tipo 100, coloco outro valor aqui, que é 10, coloco o valor aqui, que é 2, então aqui vira uma equação do primeiro grau, eu resolvo, eu acho o tempo. Outro exemplo. Se eu tenho a posição inicial, que é 10, a velocidade, que é 2, e o tempo, sei lá, se eu colocar 3, então para eu achar a posição, basta eu resolver essa conta aqui, né, e que eu acho a posição. Vamos supor que eu queira achar a velocidade, né? Tá. Aí eu teria que fazer outro problema, né? Mas vamos supor que eu só saiba isso daqui, ó. A posição que o objeto vai assumir vai ser 50. A posição inicial vai ser 10. A velocidade eu não sei qual é a velocidade. Eu vou deixar a ver porque eu não sei qual é o valor. E o instante de tempo em que ele estava na posição 50 era 4 segundos. Aí agora, ó, eu tenho o tempo, posição inicial, posição aos 4 segundos. Eu vou descobrir a velocidade. Resolve a equação do primeiro grau para achar o v. Então, ó, pega o 10 e subtrai aqui, ó. Fica 50 menos 10 dá 40. É igual a 4 vezes o v. O v que está multiplicando eu passo para lá, dividindo. Então, a velocidade é 40 dividido por 4, que vai dar 10 metros por segundo. Então, eu tendo outras três informações, eu acho a quarta. Porque depois que eu substituo na fórmula, certo? Vira uma equação do primeiro grau. Então, eu preciso de uma equação que tem 4 informações, eu preciso só de 3 para achar a outra. Entendeu? Ok, então a letra A, já calculamos a posição, substituindo o tempo.
Na letra B, a gente colocou a posição final para descobrir em que momento ele vai estar nessa posição final. E agora a gente pode, por exemplo, ver um problema em que a gente vai... Vamos dar um pouquinho mais de contexto, né? Então, já que a gente está falando da bola de futebol, suponha que a trave, tem uma travinha aqui, certo? E essa trave, ela está a uma distância de 120 metros do começo do campo, certo? Vou botar aqui, ó, 120 metros. Muito longe, né? Assim, a gente está supondo aqui um monte de coisa, tá? Para a bolinha permanecer em velocidade constante e não ficar freando, a gente não está considerando o atrito com o chão, que a gente ainda vai estudar atrito, um monte de coisa, mas é só uma suposição, né? Suponha que a bola permanecesse nessa velocidade constante sempre, né? Então eu pergunto, em que momento que a bola vai chegar no gol, né? E aí, assim, a gente sabe a posição do gol, 120. Então, vai ser tipo a letra B, certo? Só que está contextualizado. Então, se a gente fosse fazer aqui agora, ó, né? A gente sabe que, ó, a função que dá a posição da bola em qualquer instante de tempo é aquela ali, ó. Posição no instante t é 10 mais 2t, certo? Esse aqui é a fórmula que dá a posição dessa bola em qualquer instante de tempo. Aí eu quero saber quando que essa bola vai chegar no gol. E o gol está na posição 120. Então eu vou trocar a posição aqui para 120, que é a posição do gol. Posição inicial é 10, velocidade 2 e o instante de tempo é o que eu quero saber, né? Quando que vai chegar no gol. Aí pronto, chega aqui a equação do primeiro grau. Então, ó, subtrai o 10 aqui, vai ficar, ó, 120 menos 10 igual a 2 vezes o t. 120 menos 10 dá 110, igual a 2 vezes o t. O 2 que está multiplicando a gente passa dividindo. Então, o tempo é 110 dividido por 2, que é 55 segundos. Então, aos 55 segundos, essa bola iria chegar no gol. Ok? Então, fizemos esse. Para encerrar, a gente vai fazer um problema que está separado aqui, né? Que é esse daqui. Número 3. Dois móveis, ambos em movimento uniforme, percorrem uma linha retilínea, uma trajetória retilínea conforme mostra a figura abaixo. No instante t igual a 0, eles se encontram respectivamente nos pontos A e B na trajetória. As velocidades escalares dos móveis são: a velocidade do A é 50 metros por segundo e a velocidade do B é 30 metros por segundo. No mesmo sentido, em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis? Então, assim, tem a ilustraçãozinha aqui já, né? Então, a gente tem essa bolinha, que você vê que no começo do desenho aqui, ela está a 50 metros de distância do início. Tem a segunda bolinha, que é a bolinha B, que está a 150 metros de distância do início, certo? Essa bolinha, pelo que diz a questão, é a bolinha A, ela está na velocidade aqui, ó, 50 metros por segundo. E essa outra está a 30 metros por segundo. Tá? Aí o que acontece? Essa bolinha de trás, ela está com a velocidade maior, ou seja, ela está mais rápida. Então, se ela está mais rápida, vai chegar em um momento que ela precisa alcançar essa que está mais devagar. Em algum momento vai estar ela aqui do lado dessa roxa aqui, certo? A pergunta é, quando que isso vai acontecer? Né? Em que lugar da trajetória que vai acontecer esse encontro, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, se a gente sabe que aqui é movimento uniforme, então a gente vai usar a nossa fórmula da função horária da posição, que é a fórmula do sorvete. Então, ó, a posição é dada pela posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Aí cada objeto tem a sua função horária, certo? Cada objeto tem uma função que vai dar a posição dele em qualquer instante de tempo. Então, se a gente for fazer a posição da bolinha A, vou botar o Azinho aqui só para distinguir, para dizer que a gente está falando dessa bolinha.
em função do tempo, a gente vai colocar, ó, posição inicial. A bolinha começa em que posição? 50, tá vendo? É onde ela tá aqui, ó, 50 de distância do zero. Então, ó, 50 mais velocidade 50 metros por segundo. Troca o V por 50. Tempo. Aí é variável, certo? Então, ó, deixa o tempo aí. Ok, eu já tenho a função horária da bolinha A. Então, se eu quiser saber a posição da bolinha A em qualquer momento que eu quiser, é só trocar o T por esse momento que eu quiser. Agora, a posição da bolinha B em função do tempo. Então, ó, posição inicial da bolinha B, ela começa a 150 metros de distância. Bota 150. Velocidade dela, 30. E o tempo é variável. Pronto. Eu já tenho a posição da bolinha A, a posição da bolinha B. Agora, eu quero o momento em que a posição das duas bolinhas são iguais. Certo? Ou seja, eu quero saber quando que a posição da bolinha A é igual à posição da bolinha B. Certo? E aí que está a questão que a gente tem a nossa equação. Ó. Qual é a posição da bolinha A? É dada pelo qual expressão? Por essa daqui, né? Essa expressão dá a posição da bolinha A. Então, eu vou pegar aqui e trocar isso por isso. Porque é igual, tá vendo? Se é igual, é a mesma coisa, você pode substituir que vai manter a mesma coisa. Então, ó, 50 mais 50 vezes o tempo. E aqui a posição da bolinha B. Qual é a expressão que dá a posição da bolinha B? É essa daqui. Então, eu vou trocar aqui por 150 mais 30t. Pronto, chegamos nessa equação do primeiro grau, que a gente já viu lá no vídeo, como a gente pode resolver. Que é, vou jogar aqui letras, deixar tudo do mesmo lado, e números, tudo do mesmo lado. Então, ó, eu vou pegar essa letra aqui e colocar desse lado, trocando o sinal. E vou pegar nesse número e deixar desse lado, para ficar junto com 150. E aí troco o sinal também, certo? Então, ó, o 50t já está aqui, mantém. O 30t vai trocar de lado, vem para esse lado, trocando sinal. É igual, esse 50... Pera aí, o 150 já está desse lado, eu só deixei aqui. E o outro 50 ali eu vou colocar do outro lado, subtraindo, menos 50. Pronto. Então, botei tudo que tem letra de um lado, tudo que é só o número do outro. 50 menos 30 vai dar 20. 150 menos 50 dá 100. Pronto, o que está multiplicando eu divido. Então, o tempo vai ser 100 dividido por 20, que vai dar 5 segundos. Então, aqui a gente sabe que aos 5 segundos, as bolinhas vão se encontrar. Mas a pergunta aqui, ela quer saber não é quando, mas onde, né? Em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis, certo? E aqui está em metros. Então, e agora o que a gente faz? Olha só, a gente tem a fórmula que determina a posição do objeto em qualquer instante de tempo. Então, se eu tenho o tempo, então posso determinar a posição que o objeto está nesse tempo. Então, basta pegar qualquer uma das duas equações e substituir o t por 5. Mas por que qualquer uma das duas? Porque nesse instante de tempo, a gente acabou de ver que a posição de uma é igual à posição da outra. Então, se eu achar a do A, eu achei a do B. Se eu achar a do B, eu achei a do A também. É a mesma coisa. Então, eu vou escolher, por exemplo, essa do A aqui, né? Vamos pegar a posição A. A gente vai trocar o tempo por 5, porque foi o resultado do que a gente achou aqui, né? Então, ó, posição da bolinha A em função do tempo é 50 mais 50t, né? Que a gente tem ali em cima. Então, troca o tempo por 5. Então, a gente vai ter, ó, 50 mais 50 vezes 5. Pronto. É só resolver e acabou a questão. 50 vezes 5 dá 250. Com mais esse 50 que está aqui. 50 mais 250 dá 300. Pronto. Essa é a posição da bolinha A no instante 5 segundos. Que é quando ele se encontra. Ou seja, letra D. Certo? Então é isso. Tá? Então, vou ficar por aqui mesmo. Certo? Se você quiser, eu recomendo, vocês tentem fazer aqui a letra B. A letra B é idêntica, tá? Não muda
absolutamente nada. Quer dizer, só muda a unidade de medida, que aqui está em centímetros por segundo. Mas você não vai precisar converter não. Por quê? Porque aqui ele está em cima de uma régua, medindo em centímetros. A velocidade aqui está em centímetro. Aqui está em centímetro também, certo? Então, como está tudo na mesma unidade, não precisa converter nada. Então, você tenta fazer essa questão 4, que é a mesma coisa dessa questão 3, certo? E aí você, se não entendeu, volta no vídeo, tenta ver o que eu fiz, certo? Importante você repetir aqui para conseguir entender o raciocínio e você mesmo conseguir fazer um problema desse tipo, certo? Então, vou ficar por aqui. Qualquer dificuldade de funções, equações, volte no vídeo ou pode buscar a respeito em outro lugar, certo? Mas é importante ir sanando essas dúvidas, certo? Então, a gente viu que movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade não muda e a gente estudou essa fórmula aqui, que é a fórmula que determina a posição de um objeto em movimento uniforme em qualquer momento do tempo, ok? É isso. Então, até mais, até o próximo vídeo.